pessoal, aqui é o professor Pedro, de Redação, Literatura e Português, e eu vou tratar com vocês do livro Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Conte. Nós vamos interpretar esse livro a partir de 3 pontos principais. O primeiro é o da intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando um texto é feito a partir de outro. E no caso do Gota d'Água, ele foi feito a partir de uma tragédia grega chamada Medeia, de Eurípides. Inclusive, essa intertextualidade tem reflexo no nome dos personagens. Jasão, que é o amante de Medeia, no livro do Chico Buarque e Paulo Conte, tem o mesmo nome na tragédia de Eurípides, assim como Creonte. E já a Medeia, ela é chamada de Joana na obra de Chico Buarque. Então, o mito de Medeia, como é retratado na tragédia grega, com o qual Gota d'Água faz de intertextualidade, conta a história de Medeia, que é uma mulher que ela é trocada por uma mulher mais jovem e mais rica, pela filha do rei Creonte, trocada pelo Jasão, né? E como vingança, ela acaba matando com feitiços a filha do rei Creonte, o próprio rei Creonte, e como vingança a Jasão, ela mata os próprios filhos. Então a tragédia mostra Medeia com um misto de indignação e de desumanidade. Já na obra de Chico Buarque, a Joana, que é a Medeia moderna, a Medeia brasileira, ela vai ser símbolo também da injustiça, daquele que é injustiçado socialmente. E aí entra a parte mais importante da intertextualidade nessa obra do Chico Buarque. Quando ele adapta o mito grego ao contexto social brasileiro, ele mostra primeiro que o mito é atemporal, que as questões que estão ali nos mitos gregos também se fazem presentes entre os pobres brasileiros, entre as classes mais desfavorecidas, as classes sociais mais desfavorecidas. Então, ele usa do mito, na verdade, para mostrar problemas sociais do Brasil que não são vistos pelas classes dominantes. Isso nos leva ao modo como ele decidiu fazer essa intertextualidade. A tragédia de Eurípides, como o nome já diz, uma tragédia, faz parte do gênero dramático. Ou seja, é um gênero baseado no diálogo, correto? No gênero dramático, ele conta uma história, mas não tem narrador. É feito tudo a partir do diálogo. Então, a obra de Chico Buarque também é uma peça teatral. O subtítulo é Tragédia Brasileira. Gota d'Água, uma tragédia brasileira. Lembrando que tragédia, qual a diferença de tragédia, comédia, tragicomédia? A tragédia, ela tem sempre um final triste, né? E sempre um final triste e inevitável. A tragédia tem essa questão da inevitabilidade. A comédia já tem um final feliz. Pode ter presença do humor, mais acentuado ou menos acentuado. E a tragicomédia combina os dois. Tem aquela parte das dificuldades próprias da tragédia, mas o final acaba sendo um final parcialmente feliz, pelo menos para os personagens principais. Então, Gota d'Água é uma obra do gênero dramático, assim como a Medeia de Eurípides, que é a obra com a qual ela faz intertextualidade. E o terceiro ponto, do qual eu já falei parcialmente, é a parte da crítica social. Foi essa a intenção do Chico Buarque e do Paulo Conte ao colocar um mito grego dentro da realidade brasileira. Lembrando que uma das críticas que é feita na peça, por exemplo, é a crítica à questão da meritocracia, né? Jasão é um malandro. Jasão é um malandro. E ele quer ganhar dinheiro, ele quer ficar rico às custas de casar com a filha do proprietário do condomínio. Então já vem aí essa crítica à meritocracia. E a crítica ao poder do capital, não é isso?
Jazão, ele não olha a família, não olha a mulher que esteve ao lado dele durante toda a vida, ele só olha a oportunidade de lucrar, né? O Jazão, ele é um sambista, inclusive a música, o grande sucesso dele na peça, que é justamente uma música chamada Gota d'Água, que é o nome da peça. É um sambista, faz o tipo malandro, né? E a Medeia, no caso Joana, né? A Joana que vai fazer o papel de Medeia aí, de injustiçada, de mulher injustiçada pelo homem que está atrás de capital, está atrás de dinheiro, está atrás de vantagens, ela vai fazer aquele papel do pobre que está injustiçado pela situação social, pela dinâmica capitalista. Lembrando que o próprio título tem a ver com isso. O que é uma gota d'água? É quando algo chega ao limite. Então, Gota d'Água pode ser tanta referência, o título da obra, no caso, pode ser tanta referência à música que dá sucesso ao Jazão, grande sambista Jazão, como também pode ser uma referência ao limite. Quando Joana era desprezada pelo Jazão, ela chegou ao limite dela. E nesse limite ela comete barbaridades. Ela acaba, igual na peça original, como na peça original, ela acaba assassinando os 2 filhos para poder se vingar de Jazão. Gota d'Água não é só uma questão de estar no limite emocionalmente só, né? A gota d'água também é uma gota d'água social, o limite social. Muitas das ações dos personagens, ações que são animalescas, são ações bárbaras, são ações cruéis, são incentivadas pela própria situação de pobreza, pela própria situação de miséria, pela própria situação de esquecimento do Estado quanto a essas pessoas. Então a gota d'água aí pode ter várias variáveis, né?